Fala pessoal, beleza? Até o momento a gente usava mocks do nosso serviço, a gente não chamava um serviço real, era apenas um mock que era retornado. E o que a gente vai fazer nessa aula é remover esses mocks e substituir pelo acesso ao repositório. Então a gente vai remover aqueles acessos mockados e vamos acessar diretamente a base. Ou melhor, a gente vai acessar através do Spring Data JPA e do Hibernate. Continuando, nessa aula a gente vai remover os mocks do nosso service. Para isso, primeiro a gente vai preparar a infraestrutura de exceções. A gente tem aqui o Customized Response Entity Exception Handler e as exceptions. A gente tem essa Unsupported Math Operation Exception. Eu vou renomear esse cara, para isso F2. E a gente vai chamá-la de Resource Not Found Exception. Enter. Perfeito, agora vamos para o Customized Response Entity Exception Handler. E aqui a gente chamava o Resource Not Found Exception e o nome da exceção era Handle Bad Request Exceptions. E a gente vai, obviamente, mudar de Handle Bad Request Exceptions para Handle Not Found Exceptions. Beleza, e o Exception Response era Bad Request, a gente vai trocar para Not Found. Terceira opção aqui. Beleza, vamos fazer o mesmo na Resource Not Found Exception. Ela retorna um Bad Request e a gente vai trocar por Not Found. Ok, ajustado. Vamos só mover esse cara para cima. Geralmente eu coloco Serializer primeiro de tudo, depois eu coloco as demais definições. E é isso, pessoal. Bom, as exceções foram definidas, agora vem a parte de adicionarmos a injeção de dependências no serviço. Para isso, vamos em Person Services e aqui em cima a gente vai adicionar um @AutoWired do tipo Person Repository chamado repository, beleza? E assim a gente injeta esse cara. Aí você deve estar se perguntando, poxa Leandro, mas esse cara aqui você definiu um @service para injetar ele. O person repository você adicionou um @repository para injetar ele. Todos eles você usou o @AutoWired, tanto aqui quanto no person controller. Vamos abrir aqui o person controller. Aqui também você usou AutoWired. Por que que um é Service e o outro é Repository? Bom, pessoal, isso aqui é mais útil para a legibilidade do código e facilitar para você identificar do que se trata do que como um annotation em si. Porque na prática, tanto o @service quanto o @repository, vou abrir aqui lado a lado e vou mostrar para vocês. Vamos usar o repository, person repository. E vou abrir aqui. Se você verificar aqui, pessoal, na prática a gente está usando a mesma annotation. Olha só, aqui a gente tem a annotation de repository e aqui é de service. Elas já utilizam essas outras annotations aqui. Por exemplo, o @component, que na prática é o que os dois são. Se você olhar, elas são alias para @component. E aqui também, mesma coisa. As duas são @component e utilizar o @service ou o @repository é apenas uma forma de tornar o código mais fácil de ler e tornar mais evidente que tipo de classe que a gente está lidando. No caso, a gente está lidando com repositórios, então a gente usa @repository. E a gente está lidando com o serviço, @service. Mas a gente poderia tranquilamente colocar um @component aqui, funcionaria da mesma maneira. Beleza? Então, isso é usado para simplificar a leitura do código. Ok, agora vamos ajustar as chamadas ao serviço. Vamos remover esses mocks, né? Primeira coisa que eu vou deletar é esse counter atomic long aqui. E aí vai sair quebrando coisa para todo lado. E aqui a gente vai retornar o repository.findAll. Beleza?
Aqui a mesma coisa, repository. Na verdade eu vou manter assim por enquanto, depois a gente vai trocar. Repository.find by ID. Essa penúltima opção aqui, recebendo o ID, que no caso agora precisa ser do tipo long. Por que long? Porque a chave primária de person é long, então a gente tem que trocar. Vou fechar isso daqui, vamos trocar para long. Ok, esse é o nosso find by ID. Ah, Leandro, mas esses warnings? Bom, é muito simples de resolver isso daqui. Por que tem esse warning? É porque, eventualmente, eu posso executar um find by ID e não encontrar nada. Nesse caso, eu tenho que ter uma tratativa para esse tipo de problema. E como que eu faço isso? Eu adiciono um ponto or else throw, essa opção aqui. Beleza, e o que esse cara vai fazer? Só de eu adicionar o or else throw já desaparece o warning, mas isso não é muito interessante. A gente criou uma exceção customizada justamente para isso. Então, vou abrir e fechar parênteses e vamos passar uma lambda function aqui dizendo o seguinte: quando ele não encontrar nada, ele vai lançar uma new resource not found exception. Ok, e esse cara recebe uma mensagem como parâmetro e vai ser no records found for this ID. Beleza, então a gente definiu a mensagem de erro. Agora vem a parte de create, né, para criar uma nova pessoa. E aí a gente vai retornar um repository.save, recebendo como parâmetro person. Beleza? O update é a mesma coisa, só que tem uma particularidade. Esse trecho aqui é igual, repository.save person, só que ele vai misturar coisas de find by ID com o update. Então vou copiar isso daqui e vamos colar antes do update. O que ele vai fazer, pessoal? Primeiro ele vai buscar uma pessoa, person.id, getID, né? Beleza, ele vai obter uma pessoa. Eu vou chamar essa pessoa que ele vai recuperar de entity. Ok, entity do tipo person, né? Beleza. Ou pode ser apenas var também, que funciona. Beleza. Na prática, o que acontece, pessoal? Quando eu vou fazer um update, eu preciso obter o que já está no banco e setar novos valores para ela. Na prática é o seguinte, vou copiar isso aqui, Ctrl X, posso deletar essa linha aqui. Beleza. Ok. Então eu tenho a person que eu recebi. Essa person tem alguns valores específicos, né? A gente vai trocar isso. Vou trocar isso aqui para entity. Ok. O ID a gente nunca muda, então a gente não precisa dessa linha aqui. E vamos entender o que a gente precisa fazer. Eu tenho uma pessoa, eu alterei os valores dessa pessoa. Por exemplo, adicionei um sobrenome novo, alguma coisa do tipo. Então chega uma person nova para mim. Eu não posso simplesmente mandar salvar, porque se eu fizer isso eu vou gravar novamente. Então eu vou até o banco, recupero essa pessoa por ID. Então person get ID, passo o ID dela, recupero essa pessoa, jogo numa entity. Depois que eu jogo numa entity, eu vou setar cada uma das propriedades. Por exemplo, o entity.firstName, a gente vai setar o que veio em person.getFirstName. Beleza. O lastName, eu vou pegar o que está no banco e vou substituir pelo que veio em person.getLastName. O address, mesma coisa. Ctrl V, .getAddress. E, por fim, o gender. GetGender. Perfeito. Então, dessa maneira, eu faço o update. Agora, falta apenas o delete. O delete, pessoal, é similar ao update. Vamos copiar esse trecho aqui, Ctrl C. Como eu só recebo o ID como parâmetro, eu não sei qual objeto deletar. Então,
antes de deletar, eu preciso recuperar a entidade a ser deletada. E para isso eu passo o ID. Esse ID aqui está do tipo string, eu preciso de um ID long. Assim que eu adiciono a entidade nessa variável aqui, eu já posso excluir, bastando apenas eu chamar o repository.delete, recebendo a entidade como parâmetro. Ok, e esse mock person a gente pode apagar. Perfeito, ajustado. Vamos só conferir aqui se falta mais algum. Ctrl Shift O para organizar as importações. Ok, então é isso. A gente já tem o Find All, Find by ID, Create, o Update e agora o Delete. Com essa mudança que a gente fez aqui de trocar o ID para long, a gente quebrou o controller. Então, vamos mudar o tipo de dados desse ID, que vai ser um long. Também precisamos mudar aqui no delete. Ok, ajustado. Na próxima aula a gente vai executar essa nossa stack e conferir os resultados. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento REST APIs RESTful do zero a AWS com Spring Boot 3, Java e Docker. Aprenda a construir APIs RESTful sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.